Olá, terceiro ano. Vamos falar um pouquinho aí das teorias de ácidos e bases, né? Aula de química. Então, nós temos aí as três teorias, né? Bronsted-Lowry, e ele foi, né, que desenvolveu uma teoria aí dizendo, né, que a espécie ácida é a espécie que doa próton, né? Então, resumindo um pouquinho, né, seria a espécie que doa o H+, tá? Enquanto a base seria a que recebe próton, né? Então, seria a espécie que recebe o H+, tá? Só que é uma teoria com limitações, porque ela não deixa, né, ver o caráter ácido da espécie, o caráter básico, se não tiver hidrogênio, né? Então, não fica possível visualizar essa situação quando não há hidrogênio. Então, ela é aqui uma equação, né? Uma equação química. E nós temos que saber quem é a espécie ácida e quem é a espécie básica. Aqui eu tenho HCl reagindo com amônia, formando, né, o amônio mais o íon de cloro. Então, quem doou, né, o H+, quem doou um próton? Foi essa espécie aqui, ó, o HCl. Então, ele é o ácido clorídrico, tá? Ele doou o H+ para quem? Para amônia, para que ela formasse o amônio. Então, a amônia, sim, ela é a base, tá? E formando aqui, né, um sal de cloreto de amônio. Então, segundo o Bronsted-Lowry, essa é a teoria dele, né? A espécie que doa o H+ é o ácido, aqui no caso o ácido clorídrico, e a base que recebe esse H+, o próton, a amônia, que recebeu esse H+, seria a base, tá? Só que é uma teoria bem limitada. Depois nós temos a teoria de Lewis, tá? A teoria de Lewis, ela já fala em par de elétrons, tá? Então, assim, ela é uma teoria um pouquinho mais complexa, né? Por que ela é complexa? Porque nós temos que conhecer a configuração eletrônica das moléculas. Qual que é a configuração eletrônica, né? É onde a gente determina quais são os átomos, os elétrons de valência dessas substâncias envolvidas, né? Então, nós temos que conhecer qual que é a substância que tem par de elétrons livres para que ela possa doar. Porque como que a substância vai doar um par de elétrons se ela não tem para ela mesma, né? Então, ela precisa ter par de elétrons livres para doar, né? E fazer essa reação, tá? Então, assim, é uma teoria bem completa, né? Que funciona com todas as reações. Porém, é necessário que você conheça a configuração eletrônica, porque se você não conhecer a configuração eletrônica e não saber, né, quais são os elétrons que estão livres nas substâncias, quem tem elétrons livres para fazer essa doação, você não tem como estabelecer quem é a base e quem é o ácido, né? Então, você sabe a configuração eletrônica, então aquela substância que tem par de elétrons livres é a base, porque ela vai ter elétrons para doar para a espécie que vai receber os elétrons livres, né? Então, quem recebe é o ácido e quem doa é a base, tá? Então, sempre quem doa é a espécie negativa, né? Então, a espécie que apresenta, né, o sinal de negativo significa que ela tem elétrons sobrando. Então, ela é a base, tá? E, por fim, a teoria de Arrhenius, tá? Essa é a teoria que nós vamos utilizar porque é a teoria que nos facilita para determinar valor de pH, né? Ou pOH também, tá? Os dois. A teoria de Arrhenius, né? Ela parte da altionização da água. Então, ele faz uma reação de equilíbrio químico com a molécula de água, né? Onde eu tenho aqui duas moléculas de água. Ela se quebra, formando o íon hidrônio,
né, que é H3O, onde ele precisa de um elétron, né, ele tá positivo, e formando o íon hidroxila, que ele tá negativo, tá? Ele tem um elétron sobrando. Então, a espécie negativa, que tem elétrons livres, elétrons sobrando, é a base, segundo a teoria de Lewis, né? Então, essa espécie aqui indica a base. Então, aqui simplificando um pouquinho, né? Como nós podemos representar essa reação. Uma molécula só, né? Aqui nós vamos simplificar um pouquinho, vamos tirar daqui uma molécula de água, tá? Então, tira aqui um H2O. Então, aqui, né, trabalhando com uma molécula de água apenas, quando você quebra essa molécula de água, você forma aqui o íon H+, e o H-. Essa espécie aqui vai determinar a espécie ácida, enquanto essa vai determinar a espécie básica, tá? E aqui, partindo das concentrações de H+, nós determinamos o pH, potencial, né, hidrogenado, né? Porque parte desse hidrogênio aqui, tá? Que precisa receber um elétron, tá? Então, é ele que vai se ligar, né? Ele vai se ligar, ele é a espécie ácida. E o íon hidroxila, ele vai determinar o potencial hidroxiliônico, que é o pOH. Né? Usualmente, o mais utilizado é o pH, né? Então, nós vemos aí que é medido o pH da água, né? Pedem muito pH neutro, né? Um sabonete com pH neutro, por exemplo. O pH das piscinas, né? Então, é bem mais utilizado o pH. Mas nós vamos entender aí qual é a relação de pH e pOH, tá? Nas próximas aulas. Então, é isso, gente. Essas são as 3 teorias, tá? Todas elas abordam, né, os conceitos de ácidos e bases, cada uma com um olhar diferente, tá? Mas elas se complementam, tá? Cada uma tem um ponto de vista diferente, mas elas estão corretas, tá? Enquanto Bronsted Lowry, eles são um pouquinho mais limitados, né? Ele analisa apenas o hidrogênio, né? Quem recebe, quem doa o hidrogênio. Lewis é uma teoria mais completa, onde eu consigo utilizar em qualquer espécie química, porém bem mais complicada, que eu preciso saber a configuração eletrônica, né? E Arrhenius, que nos permite determinar concentração, né? De íons H+ e OH-, e com isso determinar pH e pOH, tá? Então é isso, gente, e até mais.